Bom dia de novo, mais uma vez. Aqui a gente vai partir para a nossa aula de matemática, certo? E sejam todos bem-vindos e qualquer dúvida pode estar mandando mensagem, tá? Então a gente vai fazer uma revisão de algumas figuras geométricas, certo? A primeira figura geométrica que a gente vai fazer a revisão de hoje é o cilindro, que o cilindro é essa figura geométrica. Lembrando, a gente está estudando as figuras geométricas, que são sólidos geométricos. Que são sólidos geométricos? São todas as figurinhas que dá pra gente colocar alguma coisa dentro. Por exemplo, o cilindro, ele tem esse formato aqui que dá pra gente colocar alguma coisa dentro. O que é que tem um formato cilíndrico? Uma latinha de Coca-Cola, uma lata de tinta, uma lata de lixo, um tambor. Então todos são exemplos de objetos que têm um formato cilíndrico. Como é esse formato cilíndrico? São duas retas, praticamente. E é retinho aqui, retinho em cima. Só que o corpinho dele é todo redondinho, que nem uma lata. Uma lata de Coca-Cola, uma lata de refrigerante, certo? Um lápis, só que o lápis tem uma ponta cônica no final, certo? Então aqui é um exemplo de cilindro, tá? A gente vai trazer um outro exemplo que é o cubo, né? O cubo, ele se formato onde tem todas as partes dele são do mesmo tamanho, certo? Ele não tem nem nada redondo, ele tem pontinhas e eles são todos iguais. Um lado é do mesmo tamanho do outro, mesmo tamanho do outro, certo? Então, exemplos de cubo, a gente vai ter um presente, tem um formato cúbico. A gente tem um dado, tem um formato cúbico. O cubo mágico tem um formato cúbico. Essa pecinha de bloquinhos que tem um formato cúbico também, apesar de ter essas bolinhas em cima, que tem formato cilíndrico, né? Mas ele tem um formato cúbico, tá? Outra figurinha que a gente estudou também foi o cone. O cone é essa figura que tem um formato triangular, só que o corpo dele é redondo, certo? Ele tem um corpinho redondo, apesar de ter uma pontinha. Ele parece um pouco com um cilindro, só que o cilindro ele é retinho em cima, retinho embaixo, tem um corpinho redondo. Já o cone, ele tem um corpinho redondo e tem uma pontinha lá em cima, como se fosse um triângulo, e aqui embaixo é redondo. Um exemplo disso é o que? Chapeuzinho de aniversário, é o formato de cone. Um cone que geralmente é utilizado nas vias públicas, né, nas ruas, para sinalizar alguma coisa. É um cone, a gente chama de cone também. A casquinha de sorvete, que provavelmente todos vocês devem gostar de sorvete. A casquinha também ela tem um formato de cone, ó, formato triangular e redondinho, tá? Então esses são os cones, tá? E aí a gente tem o bloco retangular. O que é o bloco retangular? Ele parece com um cubo, né? Só que ele tem o quê? Tem um lado maior que o outro. Então ele não tem o mesmo tamanho, todas as partes iguais, igual ao cubo. Ele tem tamanhos diferentes. Por exemplo, esse aqui é igual a esse. Essa parte são o mesmo tamanho. Contudo, essa parte aqui ela é maior que essa outra. E essa parte aqui é maior que essa outra. E essa aqui é menor. Então, como ele tem tamanhos diferentes, então a gente vai chamar de bloco retangular. Um exemplo disso é o que? Um tijolo é um bloco retangular. Essa peça, esse bloquinho aqui, é um bloco retangular por ter esse formato de retângulo, né? Uma caixa compridinha é um exemplo de bloco retangular. Caixa de chocolate da Nestlé, que acho que vocês devem gostar bastante de chocolate, também tem um formato de bloco retangular. A caixinha da escova de dente, que eu sei que vocês escovam os dentes todos os dias, tem que cuidar da saúde bucal. Tem um formato retangular, de bloco retangular, certo? Então só lembrando, a gente tem o cilindro, o cubo, o cone e o bloco retangular. E aí para nossa atividade vai ser o seguinte: desenhe as figuras geométricas nessa sequência. Não vai ser preciso vocês escreverem as questões, tá? Vocês escrevam só a palavra atividades, né? Coloca o número 1 e aí vão fazer os desenhos de acordo com essa sequência geométrica. Aqui, geométricas. Nessa sequência, que vai ser cubo, cone, bloco retangular e cilindro. Vocês vão fazer os desenhos nessa sequência. Pode pintar? Pode, da cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer só de uma corzinha só verde, só vermelho, pode fazer. Ou fazer cada um colorido, aí fica a critério de vocês, tá? E aí na segunda questão vocês vão fazer um castelo com as figuras geométricas que estudamos. Então vocês vão fazer um castelo bem bonito, bem legal, bem caprichado, utilizando as figuras cilindro, o cubo, o cone e o bloco retangular. Professor, eu quero que no meu castelo tenha uma parte que seja no formato circular, pode? Não, porque a gente não estudou nem círculo nem esfera, tá? Estou só pegando um exemplo, a gente vai fazer só utilizando o bloco retangular, o cone, o cubo e o cilindro, tá? Então só lembrando, a primeira questão, vocês vão fazer os desenhos dessas figuras geométricas nesta sequência
E na segunda questão vocês vão fazer um castelo utilizando essas figuras geométricas, que são cubo, cone, bloco retangular e cilindro. E aí qualquer dúvida é só me mandar mensagem e eu estarei aguardando as atividades de vocês, tá? Esperar as fotinhas de vocês com as atividades e é isso aí. Deus abençoe a todos.